Primeiro, os brasileiros, eu lembro o seguinte, que quando eu estava na Romênia, todo mundo falava francês. Daí eu falava, onde você aprendeu? Daí eu falei com o maior orgulho, e dizia o seguinte, eu tive 2 anos de francês no ginásio. No Brasil, os filhos das putas têm 8 anos de inglês. 2 ou 3 aulas por semana e não falam inglês, não são capazes de escrever uma linha em inglês sem cometer 10 erros. E se você pergunta alguma coisa para ele na rua em inglês, ele não sabe o que você está falando. O que há? Acontece o seguinte, que a cultura brasileira, ela é contra o conhecimento. Isso é assim desde o tempo da colônia. E ninguém fez nada para mudar isso. Daí o pessoal fala, não, nós precisamos fazer uma campanha para incentivar o gosto pela leitura. Eu digo, hã? O gosto pela leitura? Mas o pessoal lê Playboy, lê o Almanac da Mônica, né? Lê a sessão de esportes. O pessoal lê pra caralho. O movimento editorial no Brasil não está ruim. Mas você só lê merda, porra. Hã? Então, quer dizer, existe um famoso estudo de um crítico inglês chamado Richard Hogarth, que fez essa pergunta. Olha, agora toda a classe operária está alfabetizada, mas vamos ver o que eles estão lendo. Então era fotonovela, era livrinho de pornografia. Então criou-se um novo analfabetismo. E no Brasil, alfabetizar as pessoas é dar a eles esse novo analfabetismo. Quer dizer, isso foi observado na Inglaterra, 70 anos atrás, os caras imediatamente botaram a mão na cabeça e viram que tinham que tomar uma providência. No Brasil, a melhor maneira de garantir que o sujeito vai permanecer em culto é mandá-lo para a escola, porra. Sobretudo para a universidade. Né? Você vê, essa semana mesmo eu estava comentando na minha aula do Seminário de Filosofia, eu comentei uma discussão que houve num grupo, uma lista chamada Lógicos do Brasil, uma lista de 400 professores de lógica, comentando coisas que eles afirmam que eu teria dito e que eu nunca disse. Inventaram lá meia dúzia de besteira, botaram na minha boca e falaram de mim, evidentemente com aqueles ares de infinita superioridade. Eu vou colocar à disposição do público esta aula, a última aula que eu dei no sábado, para vocês terem ideia do que são os lógicos do Brasil. É uma calamidade o negócio, tá entendendo? Então, intelectual no Brasil é isso aí, Bresser Pereira, Pinguela e Rosa. Pô, assim não dá, pô. Quer dizer, desse pessoal todo, essa é ainda a velha geração que eu tratei lá no Imbecil Coletivo. Pinguela e Rosa é personagem do Imbecil Coletivo. Tem lá um capítulo chamado O Pajé. Vamos lá para vocês verem que é o Pinguela e Rosa. Né? O João Pedro Stedley é aquele que não tinha lido o próprio livro. Porque no debate que eu tive com ele na Bienal do Livro, em 1998, ele chegou lá dizendo, não, porque há um estado de violência endêmica no campo. Daí eu peguei o livro dele, A Questão Agrária no Brasil, onde estava lá a estatística de crimes acontecidos em toda a região agrária no Brasil, durante aquele ano, 38. No ano anterior, 39. Tá certo? Eu digo, isso aqui é menos do que uma delegacia no Rio de Janeiro num fim de semana, porra. Então, quer dizer, o que o livro demonstra é que o campo era a região mais pacífica do Brasil. Eu digo, você não leu o seu próprio livro? E assim por diante, né? Daí, o cara não acertava uma, era uma besta quadrada. Ele falou, não, o regime militar matou os líderes das ligas camponesas. Eu falei, porra, mas isso foi em 63, caralho. Você nem sabe quando as coisas aconteceram, cala a boca, burro. Né? E ele, quer dizer, ele saiu tão humilhado, ele lá que saiu batendo pezinho, dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Eu falei, não deveria ter vindo mesmo, porra. Se vem discutir comigo, pelo menos estuda alguma coisa. Né? É esta a intelectualidade que está aqui, analisando a conjuntura internacional. Ai, meu saco! Né? É por isso que não vai, você está entendendo? Quer dizer, da mesmo modo que o Brasil, a cultura brasileira tem horror ao conhecimento, ela tem um amor infinito ao pseudo-intelectual. Né? Quando você pega um intelectualzinho de merda, desse que fez um estudo assim sobre a história da escola de samba de Vila Nhocuné, né? Ah, você glorifica o cara, dá um título de professor, doutor, catedrático. É impressionante, impressionante, porra. Hã? Então, vocês leem os livros do Lima Barreto, que já documentou, o Brasil em 1910 já era assim, agora piorou muito. Quando votaram no Lula, oficializaram a situação. Votar no Lula por quê? Porque ele é um semi-analfabeto, porque ele é um incapaz. Porque se você elege uma pessoa capaz, depois você fica com inveja dela. Então vamos votar num cara que a gente não precisa invejar. Um que é tão burro, tão incapaz quanto nós. Porque daí a gente sente assim, o que ele está fazendo eu também poderia fazer.
E isso é tremendamente reconfortante para todo mundo, né? E no Rio Grande do Sul tem um colunista chamado Juremir Machado da Silva. Ele não é um cara muito inteligente, mas eu já tive uns arranca-rabo com ele, né? Sempre achei que ele era meio burrão. Mas, ele de fato é, mas ele não é um cara desonesto, né? Ele foi para Cuba e disse, olha, eu fui lá e tentei ser comunista de novo. Você vê, o cara ainda está tentando ser comunista em 2012, porra. Daí ele disse, depois de 11 dias na ilha de Fidel Castro, entreguei de novo os pontos. Né? Daí ele disse, volto chocado, Cuba é uma favela no paraíso caribenho. Não fiquei trancado no mundo de 5 estrelas do Hotel Habana Libre. Fui para a rua. Vi, ouvi e me estarreci. Em 42 anos, Fidel construiu o inferno ao alcance de todos. Em Cuba, até os médicos são miseráveis. Ninguém pode queixar-se de discriminação. É ainda pior. Os cubanos gostam de uma fórmula cristalina. Cuba tem 11 milhões de habitantes e 5 milhões de policiais. Um policial pode ganhar até 4 vezes mais que um médico, cujo salário está em torno de $15 mensais. José, professor de História, e Marcela, só acompanharam num cortiço no centro de Havana com mais 10 pessoas. Em outros chega a 30. Não há mais água encanada. Necessitados de tudo querem ser ouvidos. José tem o dom da síntese. Cuba é uma prisão, cárcere especial. Aqui já se nasce prisioneiro. E a pena é perpétua. Não podemos viajar, somos vigiados em permanência. E assim vai. Olha, procure lá no Correio do Povo de Porto Alegre, de 5 de novembro de 2012. Isso aí vocês podem achar na internet. Correio do Povo de Porto Alegre, 5 de novembro de 2012. Uma crônica excelente, né? E até comovente do Juremir Machado. Assim, parabéns, Juremir.